Você já ouviu falar das três luas que moldam nosso destino na astrologia tradicional? Não é só a posição da sua lua na carta natal que tem importância, mas há outros dois momentos em que a lua tem uma real importância para entender como o destino funciona. Nos ajuda a entender a origem espiritual da alma, como também o que o futuro nos revela. Nesse vídeo nós vamos entender o que são essas três luas, o que os astrólogos antigos tinham a nos dizer sobre esse tema e também vou ajudá-lo a identificar a partir da sua carta natal onde elas estão. Se você gosta de uma abordagem mais profunda da astrologia e aprecia uma visão mais tradicional, esse vídeo é para você. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Astrologia Clássica. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou Ana Rodrigues e eu te convido para se inscrever aqui no canal e já ativar as notificações para não perder nada. E se você gosta de abordagem tão profunda quanto essa, pode ainda se tornar membro e aprender um pouco mais no nível técnico sobre astrologia tradicional. Quais são essas três luas realmente importantes? A primeira lua é a lua que você já conhece, a posição da lua na sua carta natal. Ela é facilmente identificada pelos softwares de astrologia ou mesmo por sites de cálculo como o astro.com. É a partir dessa lua que você vai identificar como é o seu modo de sentir. Mas não só isso, porque de todos os astros, a lua é o que tem mais significado na astrologia natal. Ela representa o seu estado de humor, as suas habilidades no campo da psique, representa também a maneira como você lida com o processo criativo, como você percebe o mundo de todas as maneiras. Mas a lua também é um dos astros que representa questões relacionadas ao corpo, como o processo da digestão. Ela é relacionada aos líquidos do corpo, a visão do olho direito no corpo feminino, a visão do olho esquerdo no corpo masculino e muitos outros significados. A partir da casa iniciada no signo de Câncer, a lua também tem uma real importância para entender quais são as promessas daquela carta. E se você já conhece a posição da lua na sua carta natal, já sabe que a posição da lua em cada um dos signos funciona de uma maneira diferente. A lua em Áries funciona de um jeito, a lua em Touro funciona de outro, e é lógico que a posição por casa ajuda muito a gente a entender o fluxo de como os temas da lua se desenrolam. Agora, a fase da lua tem uma real importância para a estrutura da tua carta natal. É aqui que nós entramos na segunda lua, realmente muito importante, que talvez você tenha poucas informações. Essa é a lua que nós conhecemos como o termo de Syzygia, e ela representa exatamente a fase nova ou a fase cheia que aconteceu imediatamente anterior ao seu nascimento. E como você vai identificar essa lua nova ou a lua cheia? É preciso verificar a partir mesmo da sua data de nascimento o que ocorreu. Deve ser a que ocorreu logo antes do seu nascimento. E esse é um ponto muito importante. A astrologia ela foi toda concebida a partir da teoria das esferas, como se o mundo fosse composto por uma esfera dentro da outra, tendo a Terra no centro. A primeira esfera seria a da Terra e depois cada um dos astros teria a sua esfera particular até chegar numa esfera do firmamento. Os filósofos e cientistas antigos acreditavam que o universo era um universo composto de esferas concêntricas. E isso é bastante relevante para o nosso entendimento sobre a alunação pré-natal. Acreditava-se, então, principalmente em uma linha de estudo mais neoplatônica, como os filósofos Proclo, Plotino, que a alma, ao encarnar do mundo espiritual para o mundo físico, descia por cada uma das esferas a partir da esfera do firmamento. Assim, ela passava pela esfera de Saturno, a esfera de Júpiter, de Marte, do Sol, de Vênus, de Mercúrio, da Lua. E entre a esfera da Lua para a esfera da Terra, existe um mundo sublunar, uma esfera sublunar, onde se acreditavam que os elementos terra, fogo, água e ar eram formados e misturados para dar vida a tudo que é físico e material no mundo terreno. Quando a alma então estava preparada para encarnar, ela atravessava um portal a partir da esfera da Lua para a esfera sublunar, exatamente nos momentos de fase nova e fase cheia, e aguardava ali o momento exato para sua encarnação no corpo terreno.
É por isso que essa abordagem da lunação pré-natal, a syzygia antinavitatem, é realmente muito importante para entender a origem, o que a sua alma trouxe para trabalhar nessa experiência humana. Acreditava-se que ao passar por cada uma dessas esferas planetárias, a alma pegaria aquilo que era de direito dela para trabalhar nesse mundo. Pegaria ali as características de Saturno, depois de Júpiter, de Marte e assim por diante. E quando estava pronta, com todos esses recursos que iriam compor a sua vida na Terra, ela chegava ao momento do nascimento. Então já conhecemos a primeira lua, que é da tua carta natal, e a segunda lua, que é a lua pré-natal ou a syzygia antinavitatem. Astrólogos antigos do período helenístico, como Vettius Varens, acreditavam que a lunação pré-natal dava indícios do que a alma veio realizar nesse mundo. Por exemplo, ele dizia que se a lunação pré-natal foi uma fase nova, a alma chegou a esse mundo para criar, desenvolver algo, realmente trazer algo de novo, não só em uma abordagem material, mas num contexto geral da vida. Já se ela veio depois da fase cheia, ela veio concluir questões importantes nesse ciclo atual. É lógico que essas experiências da lunação pré-natal vão se juntar às experiências planetárias também, o que cada um dos planetas vai representar em uma estrutura de carta natal. Então isso vai compor a sua história particular a partir da sua carta natal. Bom, entendemos essas duas luas e a terceira lua importante, qual será? A terceira lua importante é a lua do terceiro dia após o seu nascimento. É a partir da posição da lua do terceiro dia que nós entendemos como a vida flui, se a vida se firma no corpo do nativo, no corpo do bebê, e qual a dinâmica que ela toma a partir do momento da encarnação. Isso nos ajuda a entender de uma forma bastante preliminar se a vida prospera, se a vida progride, se a vida melhora, se a vida muda ou se a vida diminui e tende a trazer dificuldades no plano futuro. A abordagem da lua do terceiro dia ela é incorporada em vários ramos da astrologia. Na astrologia médica, por exemplo, ela é utilizada para se entender o fluxo da doença, se a doença muda, se ela se firma, mas na astrologia natal ela tem um papel fundamental para entender como a vida flui de uma forma geral. É um dos pontos preliminares do processo preditivo da astrologia a partir da carta natal. Será que a vida se torna melhor? E como você pode identificar essa posição da lua do terceiro dia? Nesse ponto, não há um software que vai te mostrar uma forma de calcular lua do terceiro dia. Você não encontrará esse tópico em nenhum dos softwares. Basta você calcular uma carta para 3 dias a partir do seu nascimento. Se você nasceu no dia 1º, calcule a carta para o dia 3, exatamente no mesmo local, com o mesmo horário. Observe quais são as condições da lua nessa carta do terceiro dia. Ela melhora a condição dela a partir da sua carta natal? Por exemplo, se você nasceu com a lua em Áries, há 3 dias ela está em Touro, Touro é o ponto da exaltação da lua, ela está melhorando a condição dela, já em Áries ela não tem muito poder. Se você nasceu com a lua na casa 12 e há 3 dias ela é posicionada na sua primeira casa, ela também melhora a posição. Deixou a casa 12, que é uma casa cadente, e agora está na sua primeira casa, que é uma casa angular. Se a lua também deixa aspectos difíceis a partir da sua carta natal e na carta do terceiro dia, na posição do terceiro dia, ela está em aspectos favoráveis, com um planeta benéfico como Vênus ou como Júpiter, a sua vida muito provavelmente progredirá e terá bons momentos de felicidade, prosperidade e proteção. E se acontece o oposto? E se a lua piora as condições dela em relação à carta natal? Isso é um indício de alguns problemas que a vida pode ter. Mas não se desespere, porque essa é uma abordagem bastante preliminar. Quais seriam essas condições um pouco mais desafiadoras? A lua na carta natal está em um ponto muito forte, como o seu domicílio signo de Câncer ou a sua exaltação signo de Touro, mas na carta do terceiro dia, ela está em um ponto onde não tem domínio nenhum, está em um ponto onde ela não tem muito poder. As condições da lua do terceiro dia
que diminuem ou são prejudicadas a partir da carta do nascimento podem ser amenizadas por outros fatores da carta, como, por exemplo, não estar em um signo forte, mas estar em um aspecto bom com um planeta benéfico que traz realmente um auxílio, ou com qualquer outro planeta que esteja posicionado onde a Lua tem domínio, o signo de Câncer ou até o signo de Touro, que é o ponto da sua exaltação. Viram como é interessante essa abordagem? Mas é lógico que é necessário ter um pouquinho de conhecimento sobre astrologia, entender as dignidades, as debilidades, a natureza dos aspectos, quais são os aspectos fáceis e os aspectos um pouquinho mais difíceis. Mas fica aqui comigo no canal que eu prometo te ajudar nessa abordagem. De uma maneira geral, mas não tão básica, essas 3 luas nos ajudam a entender de onde a nossa alma vem, como ela se estabelece no mundo terreno e para onde ela segue, o que ela vai carregar até o final da vida. Nós conseguimos identificar de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. É uma abordagem bastante profunda, não muito comum numa visão astrológica. Há uma certa visão distorcida de que a astrologia tradicional é muito fatalista e não relacionada às questões mais profundas da alma, mas isso não é verdade. Há muitos pontos onde abordamos a temática mais profunda da alma. Gostou dessa abordagem? Se você não tem muito conhecimento sobre astrologia, não se preocupe. Nos próximos vídeos podemos aprofundar um pouquinho mais desse tema para entender quais são as condições que melhoram ou que pioram em relação à posição da Lua na carta natal para a Lua do 3º dia. Deixa aqui nos comentários se você gosta dessa abordagem para que eu me oriente aqui para um novo vídeo. Eu agradeço a você que assistiu até o final, aguardo o seu comentário aqui e não esqueça de curtir. Pode compartilhar também com seus amigos que gostam da astrologia. Muito obrigada, até o nosso próximo vídeo.